Muito boa noite a todos os senhores e senhoras. Começa o nosso painel de hoje. Nós estamos aqui em nome da Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Nós vamos falar de música hoje, vamos falar de cultura. Temos aí a Feira do Livro se aproximando, agora de 5 a 10 de novembro, mas não é exatamente em função da Feira do Livro. Estamos aqui hoje, vamos ficar sabendo um pouco mais do trabalho, para quem ainda não sabe, do erechinense Gleison Wojtkowski, que é professor de música, é maestro, tem vários trabalhos, enfim, é até difícil se conseguir uma agenda. O nosso programa estava previsto para uma determinada data, mas em função de compromissos assumidos no Rio de Janeiro, né? Não é aqui do lado, né? Nós estamos gravando esse programa hoje aqui. Gleison, vou tratá-lo assim, seja muito bem-vindo aqui, um prazer te receber aqui, boa noite. Boa noite, Zé, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o pessoal que assiste a TV Erechim. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui nesse teu programa, pelo programa, pela tradição que ele já tem aqui na nossa cidade e por ser você, meu ex-professor. Já faz tanto tempo. Em que ano mais ou menos foi isso? Foi 95. 1995. Então lá se vão 24 anos, quase 25 anos. Mas de lá para cá o Gleison largou o ensino médio para reger orquestras. Quer dizer, você tem uma ideia do salto de qualidade. Nos fale um pouquinho de como é que foi a tua iniciação musical. Bom, na verdade, meu pai era músico, né? Sim. Ireno Wojciechowski, ele tinha um grupo de bailes que se chamava Los Calientes. Então, ficou 30 anos tocando na vida dele. Depois ele abriu o primeiro estúdio, né? Parou de tocar bailes, mas até hoje ele continua na música, né? E assim como outros tios-avós, então sempre a música, de certa forma, estava presente na minha família. Então, com 6 anos de idade, eu fui convocado a estudar formalmente, né, com o professor Inácio Petkovski, né, um grande músico, uma pessoa ímpar, né, que inclusive participa desse disco que a gente está lançando. Então, na verdade, desde que eu me conheço por gente, a música está na minha vida. Então, paralelo aos meus estudos no colégio, eu sempre estudei música, né? Então, na adolescência, achei com quase vários da minha geração, fui tocar bandas de garagem, né? Toquei, talvez a banda que algumas pessoas mais velhas talvez lembrem, era o Jack Jones, que é uma banda que tocava bastante aqui em Erechim, né? E sim, na hora de escolher uma graduação, aquela velha máxima, de música não dá para viver, né? Então, minha primeira graduação não foi música, foi informática. Cursei, me formei, inclusive, aqui na URI. Mas já no hora de conclusão, eu fiz um trabalho sobre síntese sonora, fiz um sintetizador, né? Então, a música não saía de mim. Mas eu vi que não era aquilo que eu era apaixonado e me formei e fui fazer música, né? Então, fiz uma licenciatura em música, a gente fez um bacharelado em piano, depois fiz 2 mestrados, um em música e um em história. Enfim, tive a oportunidade de fazer aula com músicos bem importantes, assim, e cá estou. Como é que foi você começou numa banda, né? Teu pai tinha também uma banda. Certo. Né? Mas você acabou pegando um outro caminho depois aí. Como é que foi essa... Sim. Na verdade... Dentro da música, obviamente, aqui. As referências da minha geração era o rock, né? O rock era algo que seduzia a minha geração. Então, eu queria tocar esse determinado repertório. Mas dentro da música, algumas coisas sempre me fascinaram.
que é essa questão das texturas dos sons, e mesmo dentro do rock era aquilo que eu gostava, né? Essas construções, essas costuras, né? Que são os timbres, as harmonias, os contrapontos. E você vai estudando e algumas coisas já não vão mais te dando tanto prazer. Então a música clássica é algo que sempre falou muito forte para mim, né? Então essa busca por continuar estudando e para talvez aqueles 3 acordes do rock já não me satisfaziam mais, eu continuei buscando outros gêneros, jazz, a música clássica, que vieram me trazer mais satisfação. E sim, continuo gostando de outros gêneros do rock, de música popular, né? Mas, na verdade, eu não deixo de gostar de um gênero para gostar do outro. Eu vou acrescentando no meu cardápio. E na década de 90, por exemplo, mesmo as bandas de baile como do meu pai, ou bandas de garagem, tinham um espaço maior. Hoje, as pessoas vivem de uma forma diferente. Acho que esses espaços já não são tão amplos e surgiram outros espaços. Então, o próprio mercado de trabalho vai abrindo possibilidades, né? E dentre eles, no meu caso, a docência foi muito importante. Então, essa troca com os alunos também me ajudou a migrar para outros espaços, né? O Gleison tem um lançamento de um CD, eu só quero dizer a ele que nós vamos falar no próximo bloco especificamente sobre o CD, né, juntamente com um quinteto aqui. Essa questão da música clássica, do jazz, a gente sabe que nos grandes centros, até porque existem mais pessoas, enfim, né, o mercado é muito maior e tal. Como é que se dá no interior isso? Porque nós estamos numa cidade interiorana, o teu mercado também, digamos, a tua fabricação, a tua produção é aqui e vai para os grandes centros. Bom, na verdade, toda essa música não comercial, seja o gênero que for, e principalmente a música instrumental, ela não tem uma vazão, um espaço, comercialmente falando, tão amplo quanto essa música que aparece nos grandes meios de comunicação, essa música mais comercial. Seja aqui ou seja no Rio de Janeiro. Em centros maiores tem mais pessoas, então a percentagem um pouco representa maior, porque tem uma fatia... Mas eu vou te dar um exemplo assim. Existem, inclusive, emissoras de rádio específicas que tocam um determinado gênero. Certo, né? certo. O dia inteiro ou às 24 horas. Né? No nosso caso aqui, a gente pode dar um giro pelas emissoras de rádio aí, e elas seguem um padrão que não tem nada a ver, em princípio, com esse tipo de música, com esse gênero, né? Infelizmente até. Mas veja só, proporcionalmente nós temos um número muito maior de outras rádios que tocam esse mesmo nicho, né? Mas sim, a gente vai comendo pelas beiradas. Surge uma possibilidade aqui, um convite para um festival ali, uma oficina em outro lugar. Então a gente vai galgando degrauzinhos para poder fazer o que se gosta, o que se ama, né? Nada contra outros tipos, mas é aquilo que me sinto mais em casa em tocar. Que nesse caso, o específico do disco é o chorinho, né? Que me parece... Porque o chorinho já foi muito popular, né? Na década de 70, por exemplo, tinha tema de novela chorinho, né? Então, no final dos anos 70 e nos 80, a Cor do Som e o Pepeu Gomes misturaram o então super popular rock com o chorinho, então, que depois ficou muito sumido e no início do século XXI está aparecendo mais, mas ainda é muito pequeno, né? Mas sim, existem pequenos espaços que a gente vai procurando, vai galgando esses espaços para poder fazer música. O Gleison, já que estou deduzindo aqui que você trilhou um caminho aí por puro gosto pessoal. Sim. Né? Foi uma questão de amor pessoal. Você foi por aquilo que tu realmente gostava. O Gleison se sente mais à vontade, gosta mais, digamos, integrando um grupo de choro ou, digamos, lá na frente, Da orquestra. orquestrando um grupo de outros instrumentos, enfim? Na verdade, são vários vícios. Sim,
o meu norte foi aquilo que eu entendia como Que meu uma gosto. coisa não exclui a outra. Exato, mas são satisfações diferentes. O fato de eu ser regente foi um acidente, né? Eu estudei, eu era professor da Universidade de Passo Fundo e precisávamos ter uma orquestra, né? Então, acabei assumindo na época a orquestra da universidade, né? Ajudando a criar a orquestra, e gostei disso, né? E comecei já faz mais de década, a seguir esse caminho, que também me faz muito feliz. Mas eu não poderia escolher um deles, né? Acho que eu adoro ficar tocando piano com o grupo de choro, adoro tocar jazz, adoro trabalhar com coros, adoro dar aulas, né? E sim, as minhas escolhas foram todas pelo meu gosto, aquilo, não que o dinheiro não seja importante, né? Mas eu tento aliar as duas coisas, mas vou ganhar mais fazendo isso, ou vou ganhar menos fazendo aquilo que eu sou apaixonado, certamente vai ser o meu coração que vai pesar mais forte. O teu dia a dia hoje, o que você faz? Você toca mais ou você ensina mais? Ensino. Eu trabalho muito, sou professor de Belas Artes já há 17, 18 anos. Tenho outros projetos, aulas particulares, trabalho em outros municípios. Então eu dou muitas aulas, né? E acho que isso é uma realidade da maior parte dos músicos no país, dos músicos que não tocam essa música mais comercial, né? Então, a gente pode pegar o Daniel Wolff, por exemplo, um grande violonista, um concertista até internacional, mas a maior parte do tempo dele é a docência, né? Então, como nós não temos, talvez, uma tradição muito forte no Brasil em concertos, e entendo aqui concerto a música feita para você sentar e assistir. Não música para dançar, né? Nesse sentido. A docência no sentido de sobrevivência? Das duas coisas, porque muito do público que consome esse tipo de música, que assiste aos concertos, isso vale para Erechim, são pessoas que estão envolvidas de uma forma ou outra. São pessoas que estudam música, que cantam num coro, ou tocam numa orquestra ou na outra, né? Boa parte desse público são estudantes, ou mesmo como hobby, né? Pessoas envolvidas com a música, né? Então, o fato de você também estar dando aula ajuda a tu entrar no meio, conhecer pessoas, né? Estar envolvido nisso. Então, acho que um motor que se retroalimenta, sabe? O teu público, o público de alunos, que tipo de faixa etária? Olha, tenho desde crianças até a terceira idade. Nos últimos anos, proporcionalmente, eu tenho sentido um crescimento maior para as pessoas já da melhor idade, que a gente chama, né? Porque não tem talvez um compromisso mais de criar os filhos, de trabalhar, e buscam caminhos que lhe deem prazer, né? E a música é uma ferramenta fantástica para isso, para quem prova disso, geralmente não larga o vício, né? Então, proporcionalmente, nos últimos anos cresceu muito esse meio. Proporcionalmente, digamos assim, são pessoas que estão começando já naquela terceira idade do zero? Do zero. Do zero. Mas eu tenho muitos profissionais, né, que tocam em grupos conhecidos, que são alunos, né? Mas os profissionais, até proporcionalmente pelo número de pessoas, são menores, né? São um número menor. Mas tenho vários alunos já adultos ou já terceira idade que começam do zero, e alguns tocando coisas já muito legais. Depois de um certo tempo tocam coisas bem interessantes. Muito bem, nós vamos fazer o nosso intervalo de hoje. Nós estamos conversando aqui com Gleison Wojtkowski, que é professor de música e maestro. Nós já voltamos. Queremos ir além dos números, simplificando as mais complexas equações da vida. Nós somos capazes de transgredir a lógica das operações mais básicas, quando a soma das nossas forças resulta em multiplicação. Quando
juntos subtraímos barreiras e ruídos, promovendo divisão. Nossa mágica não é apenas com os números, mas com as pessoas. Os nossos resultados acontecem na relação, na aproximação e principalmente na participação de quem é gente como a gente. Gente cheia de vigor e sabedoria, que acredita no coletivo, que olha no olho. Seres humanos que vão além, empreendem por si e pelo todo. Porque é assim que tem que ser. Nós sabemos que sozinhos a resposta é negativa. Não trabalhamos apenas pelo seu sucesso, mas pelo grupo. Não enxergamos apenas os extratos, mas também os processos. Não somos um prédio vazio somente com cadeiras e máquinas. A razão da nossa existência está na amplitude da sua vida. Seja no norte do Rio Grande do Sul, no meio oeste de Santa Catarina ou no sul de Minas Gerais. O nosso fenômeno está no êxito coletivo compartilhado. Nós somos a Sicredi Uniestados. Muito bem, retomando então aqui com o Gleison Wojtkowski, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho recentemente lançado por ele, Gleison Wojtkowski e Quinteto, Choro Gaúcho. Nos fale um pouquinho a respeito disso aí, quem são, o que tem aqui dentro. Tá certo. Esse, na verdade, é um projeto da Lei Rouanet, certo? Que foi aprovado em 2018, né? Conseguimos captar, né? E aproveito para fazer um agradecimento ao Tudo Rural, da Copfield Brasil, o Master Sonda Shop e a QSoja, que foram nossos patrocinadores, né? Mas mais que isso já vinha sendo pensado, digerido há bastante tempo, né? Era um desejo que eu tinha já há muito tempo, já tinha planejado, né? E graças a Rouanet se tornou possível. São basicamente clássicos do choro e composições de autores do Rio Grande do Sul. Porque o chorinho vai ser bem importante para aquilo que a gente chama de música gaúcha hoje, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os Monarcas, que é aqui de Erechim. No primeiro disco deles, eles têm já gravado Apanhei-te Cavaquinho, do Ernesto Nazaré, né? Um choro. Quem os acompanha nesse disco é um regional de choro, então não houve uma bateria, houve um pandeiro, houve toda essa estrutura. Mais que isso, esses músicos, e eu posso falar dos Monarcas porque eles são aqui de Erechim, mas poderia falar dos Bertucci, né? Primeiro dos Bertucci, quem acompanha eles é o Regional do Canhoto, um dos principais grupos de choro do Brasil. E a gente pega esses discos deles, não existe uma vaneira, tem lá samba gaúcho, certo? Então, Pedro Raimundo, por exemplo, que é um catarinense que vai levar a bombacha, vai estar tocando de bombacha, vai influenciar inclusive o Luiz Gonzaga a tocar com o seu traje de nordestino, ele vai ser um dos primeiros nomes a estar tocando essa música gaúcha, e ele tocou muito choro, por exemplo, Escadaria, né? Ou seja, por causa da Rádio Nacional, vai influenciar muito esses gaúchos que vão estar fazendo a música, que vai se constituindo aquilo que a gente entende hoje. Desses autores, eu escolhi pessoas que eu admiro, né? Que compõem choro, né? O Gildinho, o Chiquito, o seu Inácio Petkovski, meu primeiro professor, né? Oscar dos Reis, tem algumas composições minhas, ou seja, o disco chama Choro Gaúcho porque são clássicos do choro que de uma forma ou outra vão influenciar essa música do Rio Grande do Sul e, em contrapartida também,
composições de autores do Rio Grande do Sul. Né? Por exemplo, Nova Brécia Coração, Chorinho do Chiquito, a gente sente muito essa mistura com a milonga. O fio condutor na escolha das músicas que a gente toca no disco são essa formação do choro no Rio Grande do Sul. Uhum. O que o Gleison, o que você especificamente toca nesse... Eu toco piano, escrevi os arranjos e toquei piano, né? O Gleison Wojciechowski Quinteto, somos basicamente eu no piano, João Marcelo Schmidt no violão de 6 e 7 cordas, a Marbet Contreras, uma venezuelana no bandolim, Leonardo Gás no acordeon, Leslie Nicoy, um ganês tocando pandeiro e outras percussões. E claro, além do núcleo do grupo, tiveram outras participações, né? Rodrigo Sabe, Eduardo Santos, Alexandre Poppermeier, o Chiquito, Gildinho, Seu Inácio. Então temos vários convidados que ajudaram a fazer esse trabalho, além do próprio quinteto. Esse trabalho está aonde? Ele pode ser encontrado aonde? Como é um projeto da Rouanet, ele é gratuito. Então, qualquer pessoa que tiver interesse, quem não pegou nos concertos até agora, né, pode entrar em contato talvez comigo, ou me procurando, ou redes sociais, Belas Artes, ou WhatsApp, que os discos são distribuídos com gratuidade. Você chegou a levar nas rádios aqui? Levei em rádio, como é que é? Olha, tive um bom espaço para ir falar assim sobre o disco. Deixei o disco em várias rádios, acho que todas, se eu não estiver esquecendo alguma. Algumas os utilizaram como fundo para comerciais, né? Por aquela história que nós não temos um espaço, é difícil competir com a música cantada comercialmente falando. Mas não posso, muito pelo contrário, tenho que agradecer as rádios da nossa região pelas portas que abriram, né? E sim, de vez em quando entra em algum espacinho, mas proporcionalmente a música cantada tem um espaço muito maior, com certeza. Não sei, eu me identifico assim ao longo dos anos por ter vivido períodos de gêneros musicais, enfim e tal. Hoje eu estou estou bem perdido, não sei o que realmente está pegando mais aí. O Milton Nascimento aí deu uma declaração há poucos dias, aí, ao menos foi atribuído a ele, eu não vi ele dizendo isso, né, de que a música brasileira estava muito mal. Né? Ele usou até um outro termo que eu não vou usar aqui. Né? Como é que você classificaria a música num contexto geral? Assim? Olha só. Nós estamos num momento de transição ou o que é? Ao longo da história, essa expressão, falando dentro da música, no meu tempo era melhor, acontece desde a Idade Média. Então, a gente observar isso, cada geração que vem diz que a outra, antigamente era melhor, deve ser muito ruim a música de agora. Alguns musicólogos atribuem isso a que as pessoas são às vezes muito apegadas a uma forma de fazer música, a um gênero musical, que a simples mudança disso vai acarretar nessa sensação de que o que era feito antes era melhor. Né? O que acontece? Nem sempre é exatamente isso. Né? O que eu acho que atualmente acontece, e atualmente eu diria a partir da segunda metade do século XIX, é o império da canção. Como assim? Se a gente pegar em outros momentos da história, existem outras formas de música, né? Não só música cantada. Existia espaço, especialmente na última década do século XX, início do século XXI, os gêneros que dominam o maior espaço dentro da mídia são menores, são menos gêneros que ocupam esse espaço. Ou seja, as pessoas ouvem cada vez um leque menor de variedade musical. Então eu acho que essa é a principal perda que me parece ter ao longo do passado tempo. Como é que eu vou dizer isso? De certa forma eu concordo um pouco com o Milton, porque ao mesmo tempo, até tinha
uma brincadeira com não do Milton, mas falando sobre a sigla MPB. Música popular, música para pular, música para copular, que vai se... E talvez seja um pouco isso. Pense, se quer um produto para vender o mais rápido possível, que seja esquecido o mais rapidamente possível para se vender outro produto, né? Mas nesse mundo de música, desculpe, mas nesse mundo de música, digamos, o comércio ainda é quem dita o tom. Sim, com certeza, com certeza. Né? O André Midani, antes de morrer, lançou um livro, e ele o André Midani era foi um diretor de gravadora, né? Ele citou o disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que ficou na parada de sucesso 25 anos. Né? Então aquele cara que comprou aquele disco vai estar usando por 25 anos, não vai estar comprando tantos discos assim. Então agora se tu tem um disco, tu compra, ou todo o comércio que se envolve, não é só comprar o disco, mas é a vinculação dele, o que se vende com o apoio desse artista. Se faz um grande sucesso em 3 meses, os 15 minutos de fama, depois tu tem um novo produto para vender. Então é esse o norte que guia. Gleison, rapidamente, o que tu pensa daqui para frente? Tem alguma coisa mais urgente assim? Tem um concerto para a Orquestra Belas Artes no dia 11 de outubro, né? E sim, temos mais alguns concertos de lançamento do CD Gleison Wojciechowski Quinteto, né? São as nossas próximas atividades nos próximos dias, assim. Em Erechim e fora também? Erechim e fora. Vamos ter em Ipiranga do Sul um lançamento também, temos alguns concertos, não me lembro dos locais ainda, mas temos mais alguns lançamentos. Acho que é aí. Gleison, muito obrigado por estar aqui, por conceder essa entrevista e parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço. A todos de casa também, muito obrigado, até uma próxima e boa noite.